sem saber pra onde ir. Bom dia. Os irmãos dormiram bem? Amém. Isso é bom, né, irmão? Dormiu uma boa noite de sono, faz toda a diferença, né? Que bom que você está nesse lugar, não é isso? Esse lugar foi feito para você, irmão. Então aproveite. Deus tem grandes coisas para você. Amém? Na verdade, Ele já te deu tudo, não é isso? Quando Ele te deu o melhor dele, significa que Ele te deu tudo. Amém? E nessa manhã de hoje, amados, nós vamos falar um pouco sobre chamado de Deus. Amém? Esse é o título da minha mensagem, chamado por Deus, né? E todos nós não viemos a essa terra de passeio, ou seja, todos nós temos um chamado. Algo da parte de Deus para cada um de nós, amém? Eu sei que é comum as pessoas, muitas vezes, não entenderem qual o seu chamado. Se você perguntar, a grande parte das pessoas, elas dizem que não sabem qual é o chamado delas, não é isso? Não é isso? Mas tem aquelas pessoas que a gente já vê que já evoluíram, vamos dizer assim, e elas já têm uma clareza maior daquilo que Deus quer para elas, não é isso? Por exemplo, aqui, quem ainda não sabe qual é o seu chamado, ainda não está claro para você? Podia levantar a mão? Você ainda não sabe ainda, rapaz, ainda não sei ainda qual a minha parte, o que é que eu devo fazer, o que é que o Senhor quer exatamente de mim, não é isso? Então eu vejo que algumas pessoas são assim. Isso significa que o restante já sabe, de fato, qual é o seu chamado, não é isso? Mas a gente vê, amado, que o chamado de Deus, ele tem várias áreas, porque normalmente quando a gente fala do chamado, as pessoas levam logo para os 5 dons ministeriais, não é isso? É o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Mas nós, como nós já sabemos, nós fazemos parte de um corpo. E nesse corpo tem várias partes e cada parte tem algo a desenvolver. Então o chamado é algo de Deus da sua parte, é onde você vai desenvolver, não é isso? Pode ser que seja nos 5 dons ministeriais, glória a Deus. Mas também tem outras partes, tem vários chamados. Inclusive aquele chamado que é muito bom, que é de ser um grande investidor da obra de Deus, amém, irmão? Ter muito dinheiro para investir na obra, esse é um chamado, não é isso? Então a gente vê que as pessoas são chamadas de formas diversas, não é isso? E eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, para a gente começar, de fato. A partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que vivem, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Então a gente vê aqui, amado, que Paulo fala que ele foi chamado para ser apóstolo, não é isso? A gente vê pelo menos 5 pessoas na Bíblia que diz que foi chamado desde o ventre da sua mãe, não é isso? A gente vê o caso de Sansão, a gente vê o caso de Isaías, de Jeremias, não é isso? De João Batista e de Paulo, não é isso? Jesus a gente não coloca nessa categoria, porque Jesus está noutra categoria, que o Jesus já foi chamado já nasceu, já morreu antes da fundação do mundo, então é mais antigo, né? Mas nessa realidade aqui, a gente vê pelo menos esses cinco homens que diz que foi chamado desde o ventre da mãe com um propósito, não é isso? Eles tinham um propósito. Mas a gente já vê aqui que já fica bem claro, para você que ainda não identificou o seu chamado, a Bíblia diz que você foi chamado para ser santo. Não é isso? Quando nós nascemos de novo, ela diz aqui que nós fomos santificados, mas agora você foi chamado para ser santo, amém? Para andar como verdadeiramente santo aqui nessa terra. Então a gente vê, amado, que a partir da hora que você nasce de novo, que
que você aceita Jesus, você é santificado, e a partir dali, você começa a se tornar, ou seja, num processo de se tornar santo, chamado para ser santo. Com isso, você vai avançando naquilo que Deus quer para a sua vida. Então, a gente vê que o chamado de Deus, ele tem o chamado geral para todos. Não é isso? Nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo, para ser santo, para receber bênçãos, chamado para ter comunhão, chamado para liberdade. Ou seja, tudo isso você foi chamado para fazer isso, e você vai fazendo essas coisas e avançando, enquanto, na verdade, você descobre aquilo que verdadeiramente você vai ser. A gente vê, no caso de Paulo, especificamente, ele disse que foi chamado para ser apóstolo desde o ventre da mãe dele, ou seja, lá em Gálatas 1,15 vai dizer isso. Mas ele não começou como apóstolo, não é isso? Pelo contrário, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Talvez ele nem passasse pela cabeça dele a ideia que ele poderia vir a ser um apóstolo, não é isso? Ele sabia que ele era zeloso, ele sabia que aquelas coisas que ele fazia era porque ele imaginava que aquilo era o correto, aquilo que ele estava fazendo, aquelas perseguições que ele fazia contra a igreja, ele achava que aquilo era o certo. Mas ele não sabia que tinha o chamado para ser um apóstolo de Cristo. Pelo contrário, ele era um perseguidor de Cristo. Mas então, amado, o que é que eu quero dizer? Enquanto nós não descobrimos o nosso chamado, a gente vai continuando nesse, amém? Vai se santificando, você vai sendo livre, você vai tendo comunhão com seus irmãos, você vai avançando, amém? Até aquilo ficar claro na sua cabeça, não é isso? E nós sabemos que Deus tem um chamado, e a palavra de Deus diz que os dons de Deus, aquilo que são irrevogáveis. O que é isso? O chamado que você tem é seu, ninguém tira. Você pode até nunca usar, você pode até nunca fazer nada, porque às vezes, como a gente vê, pessoas recebem o talento e multiplica, outros enterra, não é isso? A gente vê isso, não é isso? Infelizmente a gente vê assim, a gente nota em pessoas um potencial, um chamado, uma habilidade, mas mesmo assim a gente vê que às vezes as pessoas não querem, ou seja, não querem se envolver, não é isso? Não querem um compromisso mais sério, não é isso? Então fica por ali, né? Arrodeando, por acolá, e aquele chamado queimando por dentro. E num evento como esse, a gente vê que as pessoas vêm aqui à frente, elas querem verdadeiramente, como é que se diz, botar esse chamado para fora, praticar aquilo que Deus colocou no coração delas, mas às vezes, quando sai daqui, infelizmente, a gente vê que não é bem assim, ou seja, a maioria volta a ser o que era antes. Mas Deus te chama, amados, para cumprir o chamado que Ele colocou, amém? Aquilo que Ele te deu, irmão, é precioso, dom de Deus, presente de Deus, algo maravilhoso. Você receber um presente de alguém já é algo muito bom. Quem é que não gosta de receber presentes? Agora, receber algo da parte de Deus é melhor ainda. É isso? Você receber o próprio Deus, está te contemplando com algo extraordinário, com algo maravilhoso, ter olhado para você, assim como olhou para esses homens, dizer, esse aí, lá vai ali o meu pastor, lá vai ali o mestre, lá vai ali o apóstolo, o profeta, o evangelista, ou qualquer outro dom que Ele tenha te dado, lá vai aquela pessoa. Deus conta com isso, Deus conta conosco, Deus conta com você, Deus conta comigo. Então é importante, amado, que quando você sai daqui, a gente sai daqui cheio de energia, revigorado, isso não venha de forma nenhuma a esmorecer no dia a dia. Mas nós sabemos que o diabo ele tem uma habilidade de roubar a semente, não é isso? A gente vê na parábola do semeador, que era muitas sementes, mas poucas de fato vinham a frutificar. Porque essa é a função do ladrão, roubar. Mas não deixe de se enganar. Aquilo que você recebeu aqui é autêntico e é verdadeiro. Pratica essas coisas, anda nessas coisas. Significa que amanhã você já vai sair daqui dentro do seu chamado? Não. Se a gente for olhar, os homens de Deus tiveram um tempo de aperfeiçoamento, não é isso? Para cumprir a sua carreira, o seu chamado. Não pode ser, não, eu saí daqui, eu fui lá na frente e o pastor impôs a mão sobre mim e disse que eu sou pastor, então vou abrir uma igreja amanhã porque não vai dar certo. Irmão. E amanhã eu já vou começar a pastorear, quem vai comigo, talvez você não consiga ninguém. Né? Aí se decepciona, aí vai dizer, não, meu chamado não era esse, seu chamado era aquele, o tempo é que não era aquele. Amém?
Existe um tempo para tudo. Amém? Então, amado, a gente vê no ministério, na nova aliança, a gente vê que as coisas são pautadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, Ele vai te conduzir. Ele vai te aperfeiçoar. Muitas pessoas, muitos homens de Deus estragaram o seu chamado porque não souberam esperar o tempo. Quando se tira uma fruta verde do pé, ela não serve. Não é isso? Pode ser o pé de manga que tem as melhores mangas, mas se você tirar a manga verde, não vai servir, ela vai apodrecer. Não vai servir, porque ela tem um tempo certo. Então, o tempo de amadurecimento, o tempo de aperfeiçoamento, o tempo de estar pronto. Amém? E a partir de hoje que você comece a investir nisso. A ficar pronto, preparado. Não é isso? Se você tem um chamado de mestre, comece a praticar, comece a ler bons livros, não é isso? Se aperfeiçoar, se aprofundar na Bíblia, nos conhecimentos, porque você vai precisar disso, não é isso? Se você tem um chamado de pastor, comece a cuidar de pessoas, que o pastor faz na maior parte do tempo, não é isso? Se você tem um chamado profético, comece a ver como é que um profeta de fato atua na nova aliança. Existe uma diferença do profeta Jeremias, que foi chamado para as nações, do profeta Isaías, que foi chamado para arrebanhar Israel. Amém? Então você vai ver que o profeta da nova aliança é diferente. Então começa a estudar sobre isso, para que você possa exercer o seu dom dentro daquilo que Deus te chamou. Amém? E assim por diante. Se você é um evangelista, comece a evangelizar, que é isso que o evangelista faz. E os sinais, os prodígios e maravilhas vão te acompanhar. E as pessoas, isso vai ficar cada dia mais evidente. Talvez as primeiras vezes que você chega evangelizando, as pessoas não queiram nem te ouvir. Mas com o tempo elas vão entender que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você tem um potencial para fazer essas coisas. Amém? Então, amado, entender o chamado é algo fundamental. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5,17 que nós não devemos nos tornar insensatos, mas devemos procurar saber ou entender qual a vontade do Senhor. O Senhor tem uma vontade para a sua vida, tem algo para você, e nós precisamos entender aquilo que Ele quer. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Timóteo. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 1, irmãos. Paulinho trouxe a corda? Acordar, né, irmão? Nós somos do dia. A palavra diz que nós somos do dia. Os que dormem à noite. Aleluia. Amém, irmãos? Vou avançar um pouco, que o tempo é breve. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim, da minha parte, ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir outros. Amém? Então a gente vê aqui, amado, que Paulo recomenda a Timóteo que aquilo que ele ouviu, ele reparta, ou compartilhe, ou ensine a homens fiéis. Então, amados, basicamente o que Deus espera de um chamado na vida de uma pessoa? Que essa pessoa seja fiel. Amém? Deus sempre vai trabalhar com pessoas fiéis. Amém? Fidelidade, amado, é algo fundamental na vida de qualquer ser humano, não apenas na igreja, mas em qualquer canto. A pessoa que não é fiel em nada, ela é complicado, ninguém confia nela. Então, você vê que ele recomenda essas coisas a homens fiéis. Quando diz homens, também está incluído mulheres, não é mesmo? Homens e mulheres fiéis, com um propósito, entendendo que precisa fazer algo da parte do Senhor. Então, a gente vê, amado, não importa. Muitas vezes é bom a gente ser talentoso.
isso vai ajudar. Uma pessoa que fala bem, uma pessoa que estudou muito a palavra, você vê que essas pessoas têm uma facilidade maior de pregar, de se comunicar. Isso é notável na vida das pessoas, não é isso? Mas nem sempre é o principal, porque às vezes a pessoa tem tudo isso, mas não dá para contar com ela. Não é isso? Na hora que você precisa dela, cadê a pessoa? Ih, rapaz, não veio hoje não. Não veio hoje não, que o Flamengo ia jogar, então tive que ficar para assistir. Logo do Flamengo, né? Palmeiras vai jogar e... Então, amado, então Deus conta com pessoas fiéis. Porque, irmãos, a questão dos talentos, de a pessoa ser muito talentoso, você vê que para Deus isso é importante, sim. Mas devemos entender que Ele diz que Ele capacita. Amém? Por mais talentoso que a gente seja, Deus sempre vai capacitar segundo Ele. Ele quer que você seja segundo aquilo que Ele determinou para você. Amém? Segundo os princípios dEle. Não é isso? Para que, como a Bíblia diz, para que todo aquele que se glorie no Senhor. Amém? Porque se for na nossa habilidade, irmão, vai ficar, é eu. Não é isso? Aí a Bíblia diz que nós já recebemos o nosso galardão. Não é isso? Mas quando é na habilidade dEle, a gente vê que as coisas ficam mais fáceis. Jesus, amado, foi o maior exemplo de fidelidade, não é isso? A gente vê que a Bíblia diz que Moisés foi fiel como servo, mas Jesus foi fiel como filho, né? Moisés fiel como servo na casa de Deus, Jesus fiel como filho, amém? Jesus tinha prazer em fazer, em ensinar aquilo que ele viu o Pai fazer. Então é importante, amado, que a gente saiba disso, que a gente seja fiel, a partir de agora, seja fiel naquilo que você se comprometeu. Seja fiel naquilo que você disse que você tem, não é isso? Você tem um chamado, você tem um dom, você tem uma vocação, começa a ser fiel nisso, irmão. Começa a praticar essas coisas, começa a andar na altura dessas coisas. Então, amado, a gente vê que o homem fiel, ele só tem bênçãos a receber. A Bíblia diz que ele se acumulará, ou seja, vai adquirir muitos bens. Amém? Você quer ser rico, seja fiel. A gente vê que muitas pessoas, elas não são fiéis. Por exemplo, no mundo secular, a pessoa hoje bota um tipo de negócio, amanhã já bota outro, e depois outro. Ele nunca se firma, então dificilmente aquilo vai dar certo, porque ele nunca cria raiz. A gente vê na igreja também pessoas assim. Pessoas que durante um ano mudam umas 5 vezes de igreja. Por incrível que pareça, irmão, acontece. A pessoa está aqui daqui a pouco porque não foi reconhecida, por algum motivo, ninguém deu a devida atenção. Nós pedimos perdão por isso, né? Fazemos que nem Júnior, nós estamos aqui aprendendo para melhor lhe servir. Mas às vezes nem sempre dá, irmão. Amém? E por isso, muitas vezes as pessoas saem, não vou mais naquela igreja, ninguém me abraçou, ninguém me deu uma oportunidade, o pastor não me deixou pregar, eu fui com a Bíblia pronta, fui com a mensagem pronta, mas cheguei lá, ninguém não teve oportunidade. Então essa igreja não é para mim, eu vou para uma igreja onde as pessoas me dão oportunidade, eu canto bem, mas ninguém deixa eu cantar. Então, por vários motivos, amado, as pessoas ficam pulando de igreja em igreja. Vai chegar no outro canto e vai encontrar outra coisa, porque as igrejas são formadas por homens, não é isso? Por pessoas, e nem sempre vai agradar todo mundo, não é isso? Como eu disse aqui, falei do Flamengo, muitos disseram, não quiseram o Flamengo. Outros falei do Palmeiras, outros também não quiseram. Se eu disser o Vasco, outros também não vão querer, né? Então, mas não dá para o Corinthians... Então, amado, mas você vê que não dá para agradar todo mundo. Sempre alguém vai questionar. Então, amado, a gente vê que é assim, mas fica firme. Uma planta não pode estar sendo mudada de lugar constantemente, ela nunca vai criar raiz, ela nunca vai dar fruto. Então, permanece firme. Permanece firme. A gente vê, amado, que agora, depois que você tem um chamado, você vê que existe um processo até você ser separado para entrar naquele chamado. E a gente vai ver na história da Bíblia grandes homens de Deus que passaram por esse processo.
Amém? Porque às vezes a gente vê o caso de Moisés. Moisés entendeu o chamado dele por volta que ele tinha 40 anos de idade, quando estava no Egito. Então ele entendeu, ele viu o sofrimento do seu povo, dos seus irmãos, e ele entendeu que ele tinha um chamado para libertar aquele povo. Mas ele não estava pronto para libertar aquele povo. Então, por isso a gente vê que Moisés enfrenta dificuldade. Agora, a Bíblia diz o quê? Que Moisés é um homem muito manso, não é isso? Mas mesmo na mansidão dele, ele matou o egípcio. Não é isso? E com isso a gente vê que ele retrocedeu. Aquele chamado que podia ter sido chegado mais antes, demorou mais tempo. Passou mais 40 anos no deserto, cuidando de cabras e ovelhas, até, de fato, entrar naquilo que Deus tinha para ele. A gente vê o apóstolo Paulo, teve um encontro com Jesus, como a gente conhece todo o processo, não é isso? Mas Paulo só foi separado para o ministério, para ser apóstolo, 13 anos depois. Ou seja, durante esses 13 anos, aquele homem perseverou, ficou firme, não desistiu, não desanimou, foi ignorado, não é isso? Porque as pessoas rejeitavam, porque afinal de contas era um perseguidor. Então, quando as pessoas viam ele, via sempre assim, mas não via ele com os olhos de Deus, como o Júnior exemplificou, Júlio exemplificou muito bem. Não via com os olhos de Deus, via ele com os olhos naturais, que ele era um perseguidor da igreja. Então a gente vê que ele enfrentou dificuldades. Mesmo assim, ele perseverou, ele ficou firme. Ele foi fiel naquilo que Deus colocou na mão dele. E a gente vê que no devido tempo, enquanto aqueles homens estavam jejuando, orando, a Bíblia diz, e cantando louvores, ministrando ao Senhor, a palavra de Deus veio dizendo: separa-me Paulo e Barnabé para obras que eu vos tenho chamado. Então a gente vê, irmão, que existe um tempo de preparação para que você esteja pronto para cumprir a sua carreira e o seu chamado. Não pode ser de qualquer jeito, porque senão vai fazer besteira. Não é isso? Então, amado, precisamos fazer isso. Existe um tempo, a gente vê o rei Davi a mesma coisa. 13 anos. Foi ungido como rei, mas não era rei de nada. Só na palavra. Tinha que fugir todo dia para não morrer. Não é isso? E a gente vê mais uma vez que Deus escolhe pessoas segundo o coração. Não é isso? Saul foi um rei escolhido segundo a sua aparência. Dizia que ele era o mais belo de todos os moços. Todos os moços de Israel, o que chegava mais alto só chegava no seu ombro. Então era um homem, uma pessoa, uma figura, né? Mas ele só chegava no ombro de Saul. Então era uma pessoa de presença, vamos dizer, um cara que tinha presença de palco, né? Mas mesmo assim a gente vê, irmão, que Saul não deu muito certo. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher um rei, e ele via, dizia, certamente é esse aí, porque o camarada é bonito, é grande, é forte, mas não era. Aí Deus manda chamar quem? Aquela pessoa que ninguém nem estava vendo. Porque é assim que Deus escolhe. Talvez, amado, você não seja uma pessoa de frente hoje nesse ministério, de frente que eu quero dizer assim, não esteja pregando, mas Deus está te vendo onde você está. E se você tem um chamado de Deus, uma vocação, pode ficar certo, que Ele vai te mandar te chamar. Vai te chamar para você fazer aquilo que Ele tem para você fazer. O importante, Samuel já está aqui para ungir, já está com o chifre de lado ali, cheio de óleo. Agora, a vantagem de Samuel é que ele tinha um crédito muito grande com Deus, né, irmão? Porque Deus dizia: até quando você vai ficar tendo pena de Saul, sabendo que eu rejeitei? Então, amado, a gente vê essas coisas. Te prepara, esteja pronto, para quando a oportunidade surgir, você está pronto. Quando a oportunidade surgiu, Davi estava lá, com a funda, né, e a pedinha, para derrubar o gigante. As oportunidades, irmão, sempre vai aparecer. Então não fica dizendo que não tem oportunidade, porque quem vai te dar a oportunidade, quem vai te tirar lá de trás para colocar lá na frente, vai ser Deus. Amém? Então, mas o que ele quer é o quê? Permanecer fiel. Davi era perseguido todo dia. Talvez fosse outro, eu vou me embora para outro canto aí, esse negócio de rei não está dando muito certo. Cadê? Eu fui ungido rei.
o pastor colocou as mãos sobre mim e cadê? Não está acontecendo nada. Não é isso? Eu vou me embora aí para outro país aí, para os filisteus lá, para não sei para onde, porque isso aqui não é para mim não. Não estou ganhando nada com isso, mas ele permanecia fiel. E outra coisa importante, honrava a autoridade. Né? Mesmo tendo a oportunidade de fazer com que, fazer justiça com suas próprias mãos, né, contra o rei que perseguia, ele nunca fez isso. Irmão. Ele sempre dizia que não se podia tocar no ungido do Senhor. E quando alguém vem trazer a notícia de que Saul morreu, se fosse outro, podia ter ficado feliz, né? Agora sim, agora chegou a minha vez, né? Aquele miserável morreu, pronto. Mas não, o que ele disse? O que ele fez? Matou o camarada que veio trazer a notícia. Você teve coragem de fazer isso com o ungido do Senhor. Então a gente vê, irmão, que a diferença numa pessoa que verdadeiramente entra num chamado e vai até o fim, persevera até o fim, fica firme até o fim. Então é isso que eu quero passar para vocês. Fica firme naquilo que você recebeu. Fica firme naquilo que você está recebendo nesse acampamento. Amém? Não pode sair daqui do mesmo jeito, irmão. Tem que sair diferente, para que no próximo ano não esteja a mesma coisa. Você vem na frente e tudo novamente, se torna repetitivo. Então você precisa ficar firme naquilo ali. Cumprir as etapas. Um dos exemplos mais rápidos de chamado foi dos apóstolos de Cristo, né? Os 12, que começaram já. Mas na maioria dos casos, as pessoas passam por processos, são experimentados. É isso? A gente vê na Bíblia que até para tarefas aparentemente simples, precisava de quê? De pessoas preparadas. Não era qualquer pessoa. Então, amado, seja ousado, seja intrépido, como Davi foi. Aproveita a oportunidade, se prepara, dá o melhor de ti. Confia no Senhor, porque se Ele diz que você é porque você é. Amém? Deus não brinca de enganar ninguém. Amanhã Ele não vai dizer, não, porque desculpa aí, me enganei, era brincadeira, você não dá para isso não, vou botar você em outra função. Não é isso, irmão. Chamados de Deus são irrevogáveis. Ele não muda. Ele não tem plano B. Ou você é aquilo que Ele determinou, ou você pode até não querer. Mas vai ficar lá. Quando você chegar lá um dia, vai ser cobrado por aquilo que Ele te deu. Ele não vai cobrar pelo que Ele não te deu. Vai cobrar pelo que Ele te deu. Amém? Então, amado, a gente vê essas coisas. A gente se alegra nessas coisas. Multiplica o talento. Deus quer ver você sendo um multiplicador. Você é ovelha dá fruto. Ovelha dá cria de ovelhas. Não é isso? Então, amado, vamos fazer isso. Vamos avançar no Senhor. A gente vê que grandes homens passaram por esse processo. Mas a gente vê que aqueles que foram fiel, ficaram até o fim, correram a sua carreira, cumpriram o seu chamado. E isso a gente vê que isso é agradável a Deus. Deus se alegra, irmão, quando vê alguém fazendo aquilo que Ele determinou. Aquilo que Ele determinou para você fazer, algo que Ele te deu. Ele de olhar para você e dizer, muito bem, servo bom e fiel. Porque é isso que Ele quer dizer com cada um de nós. Aleluia. Então, amado, você tem um chamado, viu? Você tem um propósito. Mas enquanto você não entra, vai fazendo aquilo que você foi o chamado básico. Vai se santificando, vai tendo comunhão, vai pegando as oportunidades, vai mostrando que você está aqui. Não é isso? Vai mostrando que você está pronto. E a gente vê o exemplo de Josué também, que é outro exemplo extraordinário. Josué, como a gente sabe que ele só contava os jovens acima de 20 anos, quando Josué começou a servir Moisés, provavelmente, certamente ele tinha mais de 20 anos. E passou 40 anos servindo Josué no deserto, servindo Moisés no deserto, para depois ser levantado como líder do povo de Israel. 40 anos aprendendo, com seu líder, com a sua liderança. 40 anos se submetendo, não é isso? Provavelmente, quantas vezes os israelitas que murmuravam muito não criticou ele, não chamou ele de babão, né?
Certamente ele e Caleb não viram muito isso, né? Aqueles dois babão, né? Da lá. Porque eles eram rebeldes, assim, eles tinham esse espírito rebelde, eles sempre estavam murmurando e questionando. Mas aqueles homens permaneceram até o fim. Não é isso? Então, Josué deve ter entrado no chamado dele com mais ou menos por volta de 70, 80 anos de idade. É isso? Eu diz isso porque Caleb, que devia ser mais ou menos da mesma idade, ele faz uma lembrança, lembra a Josué que Moisés tinha dado algo a ele, uma terra, né? E ele disse que ele agora estava com 85 anos de idade. E ainda era tão bom quando no início. Estava pronto para ir à guerra, pronto para fazer qualquer coisa. Não é isso? Então, amado, eu sei que aqui só tem jovens. Mas não coloque idade como empecilho para cumprir a sua carreira e o seu chamado. Amém? A gente vê Moisés também entrou no chamado com 80 anos de idade. Não é isso? E a gente vai ver vários exemplos de pessoas, não eram pessoas tão jovens assim. Porque normalmente, irmão, as pessoas com os cabelos brancos, né? Os cabelos brancos, né? Vem a experiência, né? Significa que a pessoa já passou por umas coisas, né? Já apanhou mais, né? É um jovem que deu certo, né? Então, amado, precisamos acreditar nessas coisas e continuar nessas coisas, entendendo que só quem ganha com isso é cada um de nós. Amém? Muitas vezes, amado, as pessoas em igrejas, elas têm uma certa limitação ou não querem fazer algumas coisas, porque muitas vezes ela entende no coração dela que ela está fazendo para pessoas. Mas quando você entende que você vai estar fazendo para aquele que te chamou, para aquele que te alistou, para aquele que te convocou, para aquele que te deu tudo, fica fácil. Porque aí você faz por gratidão. Se faz por gratidão. Eu estou sendo grato a meu Deus. Não é isso? Mesmo que as pessoas não vejam. Porque às vezes, amado, a pessoa não é reconhecida, não recebe um elogio. Não é porque a pessoa não está vendo ou porque a pessoa não quis. Às vezes simplesmente não lembra, o momento não foi aquele. Ou seja, por alguma coisa, não é necessariamente porque eu não vou dar elogio, porque eu não gosto daquela pessoa, não é isso. Todo mundo aqui a gente vê que é bem reconhecido. Não é isso? Todo mundo aqui recebe elogio. Quando o pastor diz aqui a equipe de fulano de tal, né? Todos se sintam abraçados aí, não é isso? Todos se sintam reconhecidos. Então, isso é um reconhecimento para todos. A gente vê que um acampamento desse é feito por várias pessoas, cada um empenhado no papel, do mais simples ao mais complexo. Não é isso? Porque tem o papel mais simples, né, do trabalho mais simples, e tem aquele que requer a experiência maior, a pessoa mais especializada. Nem todo mundo nasce para fazer tudo, não é isso? Pessoas fazem coisas diferentes. Mas a gente vê que no final dá certo, todos colaboram. E a recompensa vem de quem? De Deus. Não é isso? Você saber que você deu o seu melhor. Não é isso? Você saber que você fez algo de importante. Você entender que fez parte disso aqui. Você entender que você estava aqui. Então, amado, fica feliz. O nosso encontro tem como tema não é isso? Alegria, sorriso. Fica feliz o tempo todo. Não murmura. A gente sabe que nós temos limitações pelo tamanho do espaço para muitas pessoas. Não dá para sempre ter. Às vezes a pessoa chega lá na fila, no café, e diz, não tem todinho não. É porque, irmão, a gente sabe. Vai melhorando, né? Porque esse ano não deu muito em cima, não deu para a gente contratar o caminhão que vinha trazer. Mas o próximo ano tem todinho. Se não tiver, mas a gente vai. Outro diz, não tem suco, não. Suco. Irmão, não dá para fazer suco para todo mundo, mas a gente vai chegar lá. Irmão. Vai chegar o dia que você vai chegar lá e você vai escolher o suco que você quer. Amém? Mas enquanto isso, amado, vai ficando feliz com aquilo que tem chegado, não é isso? Isso aqui também, amado, se você for olhar, ele é feito por pessoas simples, não é isso?
Nós não temos um chefe aqui de extraordinário para, né, como é esse chefe que a gente vê aí nas cozinhas aí, internacionais, que faz aquela comida. Não, é pessoas que fazem o feijão com arroz no dia a dia, não é isso? Que frita um negócio ali, essas coisas. É comida para matuto, né? Para gente simples, não é isso? Ontem até rapadura tinha. Até rapadura a irmã trouxe para a gente. Então, amados, a gente vê que é essas coisas assim. Então, não queira demais. Fica feliz com o que você tem, que já está muito bom. Então, voltando, amado, para o chamado, fica firme naquilo que Deus te deu. Amém? Deus tem um chamado extraordinário para você. E Ele espera que você seja fiel nesse chamado. Deus espera que você cresça nesse chamado. Que você se torne gigante, que você se torne leão, como a gente cantou aqui. Que você avance, que você dê fruto. É isso que você foi chamado para fazer nessa terra. Você foi chamado para ser grande. Conquistar nações, conquistar territórios. Esse é o chamado de um leão. Leão sem território é um leão morto. Leão nasceu para reinar. Leão nasceu para reinar. É da natureza dele. Ele precisa reinar. É da natureza do Filho de Deus. Você precisa reinar. Você precisa correr a sua carreira. Você precisa avançar. Você precisa dar fruto nesse reino. Deus conta com cada um de nós. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele escolheu pessoas simples. Ele escolheu o que parecia não ter muito valor, para confundir o mundo aí fora. O mundo fica doido, porque vê pessoas que aparentemente eram rejeitadas, pessoas que aparentemente eram desacreditadas, e agora olha para essas pessoas e diz, rapaz, é aquele camarada? É aquele mesmo, porque é assim que Deus faz. É assim, Deus é um Deus que se alegra em ver as pessoas fazendo, segundo aquilo que Ele colocou, segundo o poder que vem dEle, esse poder que opera em você, esse poder que faz com que você avance, esse poder que te dá força todos os dias para se levantar e ficar de pé e dizer, obrigado Deus, por mais um dia, onde eu vou te mostrar a tua bondade aqui nessa terra, onde eu vou mostrar o quanto o Senhor é maravilhoso, onde eu vou mostrar o quanto o Senhor é fiel, onde eu vou mostrar que vale a pena te servir. Então precisamos, amado, sair, vamos dizer assim, do certo comodismo espiritual que infelizmente nas igrejas, não vou dizer só a nossa, mas em todas as igrejas estão cheias. Porque é bom vir para a igreja, sentar, ouvir uma boa palavra, uma boa mensagem e ir para casa. E na segunda-feira alguém perguntava, foi que mesmo que sobre o que o pastor pregou? Rapaz, ele pregou, deixa eu me lembrar aqui. Não, essa aqui não, essa aqui foi a semana passada. Eu vou me lembrar, depois eu te digo, viu? Não, mas infelizmente isso acontece, irmão, é comum. As pessoas têm aprendido a viver de momentos, não é isso? Se alegrar naquele momento. Mas a nossa vida em Cristo ela não pode ser uma vida de momento, ela precisa ser uma vida efetiva, uma vida de continuidade, uma vida vamos dizer assim, de produção. Você precisa produzir algo todos os dias no reino de Deus. Você precisa deixar a sua marca, marcar o seu território, mostrar aqui é um homem de Deus, aqui é uma mulher de Deus, aqui é diferente. Eu sirvo a um Deus, e as pessoas precisam reconhecer, porque senão a gente vai ficar cada vez mais parecido com o mundo. Ninguém sabe quem é a gente. Mas as pessoas precisam saber que você é diferente, que você tem um chamado, que você pode fazer mais. E Deus conta com cada um de vocês, amado. Então, amado, temos que correr, temos que fazer isso, temos que avançar, temos que produzir, temos que ficar cada vez mais pronto naquilo que o Senhor tem, temos que correr cada vez mais rápido. Velocidade é tudo. Ovelha que não corre é comida de lobo. O lobo pega. Ficar parado, o lobo vai pegar você. Então corre, irmão. Corre, fica perto do rebanho. Ovelha solitária, veio um abençoado aqui para o encontro, que ele disse que pode ser feliz lá fora. Né? Não, pode ser feliz lá fora. É miserável, mas está tudo bem. Ele disse, mais abençoado,
Mas você tem que ver que a pessoa, o ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. Nós precisamos ter comunhão, precisamos ser um grupo, nós fazemos parte de um corpo. Eles, não, mas nem todo que fica só, ele vira presa, não. Não vê a chita? Ela corre muito. Ela corre muito. Então, amado, quando a pessoa não quer, qualquer desculpa serve, né? Mas a gente sabe, irmão, a importância de nós estarmos juntos, não é isso? Nós sabemos que existe vida lá fora, existe, mas é uma vida tumultuada, não é isso? É uma vida de incertezas. As pessoas não sabem quem elas são, não sabem a quem recorrer. Na hora do aperto, elas não sabem para onde ir. Porque elas não têm nada. Acham que tem, mas não tem. Mas nós sabemos a quem recorrer. Nós sabemos aonde estamos, com quem podemos contar, não é isso? Nós sabemos o Deus que opera em nós, que vive em nós através do seu Espírito Santo. Então, amados, fica focado nisso. Fica focado nisso. Corre a tua carreira. Não desanime, não desista do seu chamado. Porque você vai ser cobrado por ele. Amém? Senhor, naquele dia que você vai estar diante do trono de Cristo, né? Para prestar conta dos seus feitos, ele vai perguntar a você: o que é que você fez com aquilo que você recebeu na noite de domingo? Aquilo, amado, que você veio aqui à frente, tem uma importância tão grande, né? Você pode ter recebido a imposição de um ministro, não é isso? De um mestre, de um pastor, de um evangelista, de um profeta, de quem quer que seja. Mas ali você estava recebendo a aprovação de Deus. Amém? Ah, foi fulano que... Não foi, não. Existia algo muito maior. Existia algo grande. Existia algo extraordinário aquilo ali, por trás daquilo ali. Confirmando aquilo que você já sabia. Porque se você veio aqui, porque você já sabia. Então aquilo foi o selo, a aprovação, está carimbado, está pronto. Então agora, irmão, começa a agir segundo essas coisas. Amém? Vamos ficar de pé? Chamar os meninos. Glória.